Gente, agora falamos de tudo do tecido epitelial, beleza? Agora a gente vai começar um outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo, tudo bem? Vamos lá então. Características gerais desse tecido conjuntivo. Unem e sustentam outros tecidos, dando conjunto ao corpo, beleza? Então, assim, ele participa ali numa função de sustentar, de preenchimento, beleza? Então, é isso que é muito importante, função muito importante para a manutenção da estrutura do organismo, beleza? Suas células são separadas umas das outras por matrizes intercelular ou extracelular, tanto faz, beleza? Bom, gente, isso é muito importante para diferenciar o tecido conjuntivo do tecido epitelial. Há muita matriz extracelular, tá bom? Eles possuem vários tipos de célula, a gente vai falar de cada uma aí, tá bom? E todos eles são ricamente vascularizados, exceto o cartilaginoso, que a gente vai falar mais pra frente também, que é o único que não é vascularizado. O resto todo mundo é, beleza? Vascularizado eu falo de ter vasos sanguíneos, beleza? Aqui a imagem não ficou muito boa, mas os tecidos conjuntivos são classificados dessa forma, tá bom? Então a gente tem dois tipos. Os tecidos conjuntivos propriamente dito, tá bom? Que se chama TCPD, e os tecidos conjuntivos especiais. O TCPD a gente divide em frouxo e denso. O denso a gente também tem outra divisão. O denso modelado ou tendinoso, o próprio nome já diz, já faz parte dos tendões, né? E o denso não modelado, que é ou também chamado de fibroso, tá bom? Que faz parte das cápsulas fibrosas, das articulações e tudo mais. Os tecidos conjuntivos especiais, a gente tem 4 tipos. O adiposo, cartilaginoso, ósseo e o hematopoético, tá bom? E o sangue se inclui aí nesse hematopoético, tudo bem? Tá, aqui uma figura aqui para vocês verem, tá bom? Tudo isso aqui, ó, tecido cartilaginoso, ósseo, onde está cada um, ó, tecido conjuntivo frouxo, olha ali, ó, tá vendo? O tecido conjuntivo frouxo, na maioria das vezes, faz uma função de preenchimento, tá? Das cavidades. O tecido conjuntivo fibroso, olha ali, ó, a setinha na cápsula da articulação, ó. Tá vendo? A gente tem ali. Beleza, gente? Então, TCPD, característica principal do TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. São amplamente distribuídos pelo corpo, tá? Estão presentes em quase todo o corpo, beleza? Dão suporte a todos os tecidos epiteliais e forma a derme da epiderme, ou seja, a derme é constituída de TCPD, beleza? Tem a divisão que eu falei para vocês do tecido conjuntivo frouxo, tá? Por exemplo, o tecido conjuntivo frouxo, gente, eu falei para vocês que faz a função lá de preenchimento, né? A derme é constituída de tecido conjuntivo frouxo. Possui diversos tipos de células, como macrófagos, mastócitos, plasmócitos, também há adipócitos nesse tecido conjuntivo frouxo, beleza? E células mesenquimatosas. Vou falar características de cada uma célula, não precisa se assustar com esses nomes feios. O tecido conjuntivo denso modelado, que forma os tendões, tá bom? Que liga os músculos aos ossos. Então, os tendões é formado por tecido conjuntivo denso modelado. E o tecido conjuntivo denso não modelado é o chamado fibroso. São das cápsulas fibrosas lá das articulações. Tudo bem? E aí, a gente vai falar agora das células do tecido conjuntivo frouxo, que são muito importantes, tá bom? Vamos lá. A gente tem os fibroblastos ou fibrócitos. Lembra lá dos fibroblastos da derme? Qual é a função dela? A função dela é basicamente produzir proteína, né? Fibras proteicas, beleza? E a matriz extracelular. Então, os fibroblastos são células mais abundantes do tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo tem muita matriz extracelular.
logo tem muita proteína, ou seja, precisa de muito fibroblasto, beleza? Lembra lá da nossa aulinha de citologia? Se o cara produz muita proteína, logo ele tem que ter um retículo endoplasmático rugoso muito desenvolvido, porque o REG, né, o RER, que se chama, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele tem a função de produzir essas proteínas, beleza? E o complexo de Golgiense, ou de Golgi, vai pegar essas proteínas e empacotar e lançar para fora, beleza? Então eles têm, os fibroblastos, eles têm muita quantidade dessas organelas, e essas organelas são muito bem desenvolvidas no fibroblasto, beleza? Bom, os fibroblastos são responsáveis pela produção das fibras, né? Já falei para vocês. E quando os fibroblastos se tornam inativos, eles se tornam os fibrócitos, são chamados de fibrócitos, tá? Os fibrócitos, gente, basicamente não tem função alguma, ele só fica lá de preenchimento mesmo, para preencher o tecido conjuntivo, beleza? Bom, substância fundamental amorfa, também chamada de SFA. Gente, é como se fosse o citoplasma de fora da célula, tá bom? A gente chama de matriz extracelular, é tudo que preenche o tecido fora das células, tudo bem? Então essa SFA, ela possui um gel aquoso constituído de mucopolissacarídeos, proteoglicanos e glicoproteínas, beleza? Esses nomes feios aí, ó, a gente só deduzir. Proteoglicanos são formados por uma parte proteica e uma parte de glicídios, ou seja, carboidratos. O que vem primeiro, gente, é o que compõe na sua é o que constitui a maior majoritariamente, beleza? Então, se são proteoglicanos, tem mais proteínas do que glicídios. E os glicoproteínas têm mais glicídios do que proteínas. Bom, essa substância fundamental amorfa é altamente hidratada. Por quê? Seu potencial osmótico, ela tem muita proteína, muitas células, ou seja, a pressão osmótica faz que ela puxe a água dos vasos sanguíneos e mantenha ela hidratada. Há o tal do ácido hialurônico, muito famoso nos laboratórios de estética, né? Do ácido hialurônico, porque esse ácido é uma proteína que ela tem alta atração, alta polaridade pela água. Então ela mantém a água aderida nela. Então se eu tenho bastante ácido hialurônico, eu consigo manter essa proteína aderida a mim. Beleza? Então assim, essa água aderida a mim, desculpa. Então as crianças, os jovens, têm bastante ácido hialurônico, tá bom? E os mais velhos têm pouco ácido hialurônico. Por isso, a pele envelhecida, ela tem menor quantidade de água, beleza? Ela é menos hidratada. E também tem muita difusão de substâncias, o que contribui para essa hidratação. Muito intercâmbio de água dentro da matriz, beleza? As fibras colágenas, eu falei um pouco para vocês. Agora só umas características. O colágeno é muito resistente à tração, tá bom? Então ele confere a resistência. As elásticas, fibras elásticas, conferem a elasticidade, como o próprio nome já diz. E as fibras reticulares mantêm a estrutura, elas ficam entrelaçadas ali e mantêm a estrutura de todas essas outras fibras, beleza? Bom, gente, aqui eu faço um outro adendo, igual eu fiz do câncer, tá bom? Para a síntese de colágeno, desculpa. A vitamina C, gente, ela é muito importante para a síntese do colágeno adequado, tá? Beleza? Se não tem, na ausência de vitamina C, a gente produz um colágeno mal formado, tá bom? Com defeito. Então a vitamina C é muito importante para a síntese do colágeno. E a gente tem uma patologia, uma doença que é causada pela deficiência de vitamina C, que é o escorbuto, tá bom? Muito importante que na falta de vitamina C, o corpo produz pouco colágeno. Então as células, os epitélios, os tecidos conjuntivos ficam vulneráveis, não tem a resistência que o colágeno produz, beleza? Então qualquer coisa
há sangramento, tá bom? Ou as mucosas ficam frágeis. Então, há sangramento da gengiva, a formação de hematoma pelo corpo muito facilmente, porque os vasinhos ficam muito expostos, então diminui a resistência. Então o escorbuto faz isso aí, beleza? Bom, outra célula do tecido conjuntivo muito importante, que são os macrófagos. Bom, gente, são células grandes com forma ameboide, originadas do monócito. Quando a gente falar de tecido hematopoético, a gente vai falar do monócito, mas vocês já sabem de onde que eles vêm. São células que atuam como patrulheiras dos tecidos conjuntivos frouxos, tá bom? Elas vão participar dos processos de fagocitose e pinocitose, que fagocita, ou seja, tira esses agentes, come esses agentes infecciosos que entram no tecido. Então, ou seja, o macrófago faz a proteção, ele fagocita essas células, esses agentes infecciosos, e avisa o sistema imunológico, o sistema de defesa. Ô, galera, tá tendo infecção aqui, ó. Vem me ajudar. Ok, gente? Então, vamos pro próximo. Outra célula importante dos tecidos conjuntivos são os mastócitos. São células globosas com número central esférico e citoplasma repleto de grânulos. Esses grânulos, gente, acumulam duas substâncias muito importantes, que é a heparina e a histamina. Beleza? Gente, a heparina, ela tem propriedades anticoagulantes. Ela participa inativando a cascata de coagulação. Quando a gente falar de plaquetas, de tecido sanguíneo, a gente vai falar mais sobre a função da heparina, beleza? E a histamina, gente, ela vem do aminoácido histidina e ela aumenta a irrigação sanguínea e a permeabilidade dos vasos num local inflamado. Gente, quando o macrófago identifica um agente infeccioso, tá? Ele vai lá e avisa o sistema imunológico. Ó, gente, tá tendo uma infecção aqui, beleza? E essas células, tanto do macrófago, que ele tem que se movimentar, ele faz um movimento, vou voltar para vocês lá, ó, no próximo slide. Olha aí, ó, o macrófago, ele saindo do tecido conjuntivo e passando pelos vasos, tá? Ele tem que encontrar espaço entre as células do vaso sanguíneo para ele se movimentar de um tecido a outro, tá bom? E também tem que ter esses espaços, tem que ser importante para aumentar a permeabilidade dos vasos, ou seja, aumentar o fluxo de sangue para aquela região inflamada, onde está tendo a infecção, para que essas células do tecido do sistema imunológico possam chegar ali com maior rapidez. Ou seja, a histamina é muito importante, que ela aumenta a permeabilidade desses vasos no local inflamado e para que as células do sistema imunológico cheguem ali, tá bom? Então ela aumenta o fluxo de sangue ali. Por isso que, gente, que quando há uma infecção, por exemplo, a gente tem uma farpa, tudo bem? A gente vê que a região inflamada começa a aumentar a temperatura, fica quente, né? Fica um aspecto avermelhado, porque aumentou o fluxo de sangue ali para aquela região. Pode haver um edemazinho, pode, aumentar a quantidade de líquido ali, tudo bem? Olha o olho desse menino aí na foto, ó. Isso é uma reação alérgica, tá aumentando o fluxo de sangue, aumentou o edema ali, tá bom? E essa histamina está envolvida na reação anafilática, tudo bem? Que é a reação grave de uma alergia, beleza? Bom, outras células importantes também participam da defesa corporal, são os plasmócitos, tá bom? Olha o plasmócito aí, ó. Eles estão responsáveis para a síntese de anticorpos, tá? E, gente, os plasmócitos, eles estão nos tecidos conjuntivos, eles não estão nos vasos sanguíneos. Tanto os plasmócitos como os mastócitos e como os macrófagos, beleza? O plasmócito, gente, eles se originam do linfócito B, que eu vou falar mais pra frente para vocês lá em sistema imunológico, lá em tecido sanguíneo, beleza? Bom, todas essas células aí tem que as células do tecido conjuntivo, a maioria delas
tem que vir de algum lugar. E a gente tem as células mesenquimatosas indiferenciadas, tá bom? Que surgem lá do mesoderma. Lembra lá da embriologia, da aula de embriologia? Quem não viu, dá uma olhada de novo na aula de embriologia. Tá? São células alogadas, dotadas de alta capacidade de multiplicação, ou seja, ela tem que ter alta taxa de mitose para dar origem às células, tudo bem? E a sua função é regenerar o tecido, os tecidos conjuntivos, tá bom? Capacidade de gerar vários tipos de células do tecido conjuntivo.